Estamos estudando sobre os milagres realizados por Jesus durante os aproximadamente 3 anos e meio que ele esteve aqui na Terra. Já vimos nas mensagens anteriores vários deles, mas hoje, pela permissão de Deus, queremos ver mais um. Mais um daqueles milagres inéditos que somente Jesus podia, pode e poderá realizar. Quero hoje ler o capítulo 5 de Lucas, onde está registrado um desses grandes milagres do Senhor Jesus. Capítulo 5, verso 5, Lucas escreveu o seguinte: E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Vejamos o que estava acontecendo aqui no contexto desta história narrada pelo evangelista Lucas. Qual o milagre que aconteceu aqui? Pedro era um pescador profissional. E dessa vez Jesus o encontra pescando, aliás, já lavando as redes para ir para casa juntamente com os companheiros, porque, segundo o relato de Lucas, durante a noite de trabalho eles não pescaram absolutamente nada. Mas Jesus aparece e entra em cena na história para mudar totalmente o rumo das coisas. Normalmente é assim, quando Jesus entra na nossa história, na história da nossa vida, quando Jesus entra nos acontecimentos da nossa vida, tudo muda. Vejamos os versos 1, 2 e 3 do capítulo 5. E aconteceu que, apertando-se a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Mais uma vez, Jesus está entre as multidões. Desta vez, a multidão apertava a fim de poder ouvir, chegar mais próximo dele para ouvir a palavra de Deus. Verso 2 diz: E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Quer dizer, eles trabalharam toda aquela noite, não era apenas 1, 2, 3, mas vários pescadores. Eles estavam lavando as redes, significa que nada havia apanhado e estavam cientes de que o trabalho estava encerrado. Chegaram ao fim de mais uma dura, longa noite de trabalho. Desanimados, com certeza, e talvez, quem sabe, perguntando a si mesmo: o que será que aconteceu? Nada pudemos apanhar durante toda a noite, sendo que estamos tratando de profissionais da pesca. Entre eles estava Simão Pedro, um dos pescadores, segundo a Bíblia Sagrada. Olha o que diz o verso 3. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Mas como era talvez tão desanimante poder ouvir um sermão de Jesus, depois de trabalharem durante uma noite inteira, sem nada apanharem, sem nada pescarem. Diz a Bíblia que eles trabalharam a noite toda, e agora ter que ouvir mais um sermão de Jesus. Jesus muda totalmente o cenário. Jesus muda totalmente o rumo das coisas. Ele entra agora e começa a fazer algo diferente. Já que vocês não pescaram nada, agora ouçam a palavra de Deus. E ele faz algo interessante. Vendo ali alguns barcos, ele disse: Pedro, me empreste o teu barco, por favor, e afasta um pouco para o meio do mar, ganhando distância, a fim de que ele pudesse ter visibilidade total da multidão e ele pudesse tranquilamente falar àquela multidão.
Mais interessante que ele escolheu o barco de Pedro. E ele entra no barco, ele se assenta no barco, é o que diz o texto, pede a Pedro para o afastar um pouco da praia, assentado, começa a ensinar a multidão. Tudo isso tem um significado muito grande na nossa vida, quando Jesus aparece e ele entra em cena nos acontecimentos da nossa vida. O versículo 4 diz o seguinte: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Os irmãos devem estar lembrados, e amigos também devem estar lembrados, que nas mensagens anteriores nós acentuamos bastante que em todos os milagres realizados por Jesus, eles são antecedidos por ordem. Lembra do primeiro milagre? Maria, mãe de Jesus, aparece e faz uma intercessão entre Jesus e aquele povo do casamento em Caná da Galiléia, no capítulo 2 de João. Ele diz: não é chegada a minha hora. Lembra do mandamento que Maria deu a Jesus? Ela disse, aliás, deu ao povo, ela deu o mandamento ali. Ela disse: fazei tudo quanto ele, Jesus, mandar. A partir dali, nós começamos a ver que na multiplicação dos pães, ele deu, aliás, mesmo ali naquele acontecimento, ele deu ordem: enchei de água as talhas, tirai a água das talhas, levai a água ao mestre-sala, e ele começa a dar ordens a partir daquele momento. Mas ele também dá ordem na ressurreição de Lázaro: tirai a pedra. Eles tiraram, ele chama Lázaro para fora, ele dá uma ordem, Lázaro sai, e todos os milagres acontecidos por Jesus, realizados por Jesus em toda a Bíblia Sagrada, são eles precedidos de uma ordem ou de algumas ordens. Aqui mais uma ordem, mais duas ordens de Jesus ou três ordens de Jesus a Pedro. Ele chega e diz: Pedro, afasta o barco da praia, por favor, depois de se assentar no barco. Depois que ele ensina, ele diz a Pedro: agora, Pedro, faze-te ao alto mar. Vai lá para o lugar mais profundo do mar. E depois ele diz: agora, Pedro, lança a rede. Percebe que Jesus está dando ordens, e essas ordens precisam serem cumpridas porque ele não está pedindo. Ele é Senhor. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe muito bem do que iria fazer. E Pedro obedece, e obedece dizendo as seguintes palavras. Olha a expressão de Pedro no versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado a noite toda, ou toda a noite, mais uma vez, uma prova de que eles haviam trabalhado duramente aquela noite inteira. E ele afirma dizendo: nada apanhamos. Ele estava declarando para Jesus como dizendo: mas Senhor, nós já trabalhamos a noite toda, nós somos pescadores, nós sabemos o horário, nós sabemos o movimento das águas, a temperatura da água para o peixe, nós fizemos tudo aquilo que está no nosso alcance. Senhor, por favor, não tem mais jeito. Nós trabalhamos à noite, que é o horário de pesca, e agora, durante o dia, com essa multidão em volta do mar, o peixe fugiu. Não tem condição, Senhor. Sabe que às vezes na nossa vida há momentos assim, queridos, que nós chegamos ao final da linha, nós chegamos, como eu disse nas mensagens anteriores, ao fundo do poço, nada mais podemos fazer, a partir dali só Jesus pode agir. Me lembro que na saída do povo de Israel do Egito, a primeira coisa que eles, ou seja, o primeiro obstáculo que eles tiveram, a primeira dificuldade que eles tiveram no deserto foi o Mar Vermelho. Eles estavam diante do Mar Vermelho, multidões e multidões, milhões de pessoas. E atrás deles estava Faraó. De um lado e de outro estava o deserto. Não tinham para onde fugir. Eles estavam num beco sem saída. E ali eles começaram a clamar:
Deus levanta, aliás, Moisés levanta a sua voz para Deus e clama a Deus. E Deus, olhando para Moisés, disse: por que me clamam? Por que estão me clamando? Diga ao povo que simplesmente marche, continue caminhando. Era a única coisa que eles podiam fazer, simplesmente continuar a caminhada. O que Deus podia fazer naquele momento, Moisés não podia, a multidão não podia, ninguém podia fazer. E Deus ordena a Moisés: toca com a vara na água. E quando ele toca com a vara na água, o mar se abre e forma dois paredões, formando um caminho aberto. E a Bíblia diz que eles atravessaram o mar a pé enxuto. Sim, isso mesmo. O povo atravessou o mar a pé enxuto. Deus realizou o grande milagre naquele dia, mas diante de uma impossibilidade. E nós temos N histórias contadas pelos escritores bíblicos de acontecimentos assim, como foi o caso de Daniel, como na cova dos leões, o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. A verdade é que Deus pode até não nos livrar das situações, mas Ele nos livra na situação. Eis aqui mais um caso semelhante a este. Mas, Senhor, trabalhamos a noite inteira e não apanhamos absolutamente nada. Estamos exaustos, cansados, as redes estão lavadas, está tudo embalado, estamos indo para casa. Mas Jesus dizia: faz-te ao mar alto e lança a rede. Era a ordem que Jesus estava dando. Pedro, obedecendo, disse: Senhor, sobre a tua palavra lançarei a rede. Vamos ver o que aconteceu quando Pedro obedece rigorosamente a ordem do Senhor Jesus, ainda que contrariando a sua capacidade profissional, contrariando a sua prática de pescador, contrariando aquilo que ele tinha experimentado e vivido durante toda a noite? Vejamos então. O versículo 6 diz assim: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede. Que maravilha! Quando Pedro obedece, lança a rede sobre as ordens do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia deixa claro que, fazendo assim, quer dizer, lançando as redes, de acordo à ordem de Jesus, colheram uma grande quantidade de peixes que as redes se rompiam. Vem o versículo 7 e diz o seguinte: e fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro lado do barco, que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. Que milagre grandioso, o milagre que Jesus realiza naquele momento improvável, impossível, sem jeito de fazer absolutamente mais nada, fugindo todas as regras, quebrando todos os protocolos. E Pedro viu com seus próprios olhos acontecer o grande milagre, mas não apenas ele, mas todas as pessoas que com ele estavam. Ele agora pede para que os companheiros venham, encham também os seus barcos. E os outros barcos iam quase se quebrando de tantos peixes que eles puderam colher naquela manhã, especialmente naquela hora. Meu querido, todos os milagres de Jesus têm um objetivo. Quem sabe Jesus estava naquele momento, quem sabe não, com certeza, ele estava trabalhando na vida de Pedro. Alguém disse que Deus quer trabalhar na nossa vida, trabalhar em nós, para poder trabalhar por nós na vida dos outros. Pedro era uma pessoa que estava sendo trabalhada por Jesus. Aquele ministério de Jesus, de aproximadamente 3 anos e meio, foi um seminário para os seus apóstolos, para os seus discípulos, onde ele pôde ensinar na praticidade da vida o que eles poderiam fazer. Se você continuar estudando a vida de Pedro, após ele ter negado Jesus 3 vezes, arrependido, voltado, chorado, se convertido totalmente de coração ao Senhor Jesus, você vai perceber
que a partir dali Pedro tornou-se um gigante. Pedro tornou-se um grande pescador de almas, porque essa era a promessa de Jesus a Pedro: vinde a mim e eu farei de ti um pescador de homens, pescador de almas. De uma única vez, Pedro pescou quase 3.000 almas no capítulo 2 de Atos. E de outra vez a Bíblia diz que mais 5.000 pessoas se convertem. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam se salvando. As multidões se convertiam, tanto homens como mulheres, até os sacerdotes obedeciam à fé. Portanto, veja que os milagres de Jesus eram ensinamentos. Não eram apenas para ostentar o poder que Deus lhe havia dado, que realmente ele era o poder. Ele não tinha poder, mas ele era o poder vivo naquele momento. Ele não ostentava o poder apenas, ele mostrava o que Deus lhe havia dado e o que ele era, com objetivo específico. Observa o versículo 8, e eu quero terminar aqui, o que aconteceu neste momento. Jesus alcança mais um objetivo na vida de Pedro e daqueles que ali estavam. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Este é o objetivo dos milagres de Jesus. Para isso nós estamos caminhando para o maior de todos os milagres realizados por Jesus, que embora tendo falado aqui sobre tantos grandes milagres, ainda não é o maior. Portanto, o objetivo de Jesus, com todos os milagres realizados, profecias, além das profecias estarem se cumprindo, ele estava levando o povo a reconhecer que ele era o Senhor. Pedro se prostra diante dele. A Bíblia diz, meu querido, que aqueles que não se prostrarem agora diante de Deus e do Senhor Jesus através da pregação da sua palavra, o capítulo 2 de Filipenses diz que todo joelho vai se dobrar um dia. Toda língua há de confessar que ele é o Senhor. Muito embora, naquele dia, para milhares não haverá mais salvação. Eles apenas reconhecerão, porque é uma profecia e a profecia tem que se cumprir. Eu espero que você possa fazer isto agora, enquanto há tempo. Dobre-se diante do grande Deus, Jesus. Reconheça-o como Senhor e Salvador. Reconheça você mesmo como pecador ou pecadora. E você receberá dele o grande e o maior milagre que ele pôde realizar neste mundo, na vida de muita gente. Espero que você esteja entendendo o pano de fundo de cada milagre de Jesus, que você esteja se enriquecendo, crescendo espiritualmente e que essas mensagens levem o meu amigo que ainda não é salvo a receber Jesus como Salvador e receber dele o maior de todos os milagres. Deus te abençoe, Deus te guarde. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelo significado de cada mensagem deixada aqui pelos apóstolos, pelos escritores da tua palavra, pelos milagres realizados por Jesus, pelo significado que cada um deles tem para nós. Nós oramos com gratidão por saber que o Senhor Jesus é o mesmo, de ontem, de hoje e será para sempre. Eu oro com gratidão no precioso nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Muito obrigado, meu querido, por mais uma vez me assistir. Te aguardo na próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir. Até lá, um forte abraço.